Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, onde o assunto que nos compete é apometria, captação psíquica e terapia de vidas passadas. É a primeira vez que eu venho falar desse assunto nas redes sociais, né? O meu carro-chefe, a maioria das pessoas sabem que é a constelação, mas já há alguns anos que eu tenho muita vontade de estar trabalhando com a apometria. E eu não conseguia desenvolver isso porque, na minha concepção, a apometria precisava ser trabalhada com grupo, a gente não tinha condições de estar fazendo um tratamento de consultório, né? A forma que eu aprendi foi assim, que era com grupo, e ficou essa vontade aí adormecida, uma vontade de fazer um trabalho diferenciado e sem um grupo para trabalhar. Ao longo da minha experiência com a constelação, eu fui observando que algumas pessoas que estavam se aproximando de mim tinham um potencial incrível para serem apômetras. E aí, no final do ano passado, a gente fez uma vivência chamada Cocriar 2022. E nessa vivência, nesse Cocriar, eu coloquei: eu vou montar uma formação de apometria em 2022. E eu montei. Boa tarde, gatona, bem-vinda, Michele. A ação já está aqui com a gente. Ah lá, a Michele falou, sempre fui atendida individualmente na apometria. Depende, viu, Mi? Depende da pegada da apometria. A gente vai falar sobre isso. Quando eu entrei em contato com a apometria, era aquela apometria raiz mesmo, sabe? A apometria que trabalhava só com centros espiritualistas, que trabalhavam com a questão de mediunismo, né? Aquela coisa mais ostensiva. E hoje a gente vê que dá para trabalhar com a ferramenta apometria dentro de consultório também, né? Seja eventualmente no atendimento em grupo, seja no atendimento individual ou até com duplas. Então, aí que o negócio começou a ficar interessante, porque a partir do momento que a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo, a gente viu o quanto que essa ferramenta, essa abordagem é criativa e nos possibilita a trabalhar de infinitas formas. Eu tô aqui na live, aqui tá a Ação, que ela é minha ex-aluna aí da formação de apometria. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia dessa live de hoje é a gente trazer um pouquinho de conteúdo aí, introduzir esse assunto, porque o universo da apometria, ele é vasto, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. A Lação, façam o curso, é maravilhoso e nos acrescenta muito, que leva a gente para um novo entendimento, né? Abre a nossa cabeça para infinitas possibilidades. Bárbara, bem-vinda, vão se acomodando, né? Sentem-se confortavelmente e vamos falar um pouquinho de apometria. Eu queria até a participação de vocês, tá? Se de repente vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, eu tô aqui super disponível para a gente crescer juntos, né? Para a gente ser contribuição. Então, o que eu vim para falar para vocês é basicamente isso, né? A Deia, oi, bem-vinda. Vamos falar aqui de uma ferramenta multidimensional aí, que é essa questão da apometria, que a gente trabalha muito com a espiritualidade, né? A constelação, ela não olha muito com esse viés, né, gente? A constelação, ela olha muito com o viés da ancestralidade, dentro da filosofia, né, sistêmica, não vê essa questão aí de vidas passadas, né? A constelação, ela já tem uma abordagem mais sistêmica. Mas assim, dentro dos meus atendimentos, eu consegui observar algumas posturas, até mesmo dos representantes, que traziam uma questão mais espiritualizada, né? Então, a partir daí eu falei, gente, tem coisa para mim, tem algo para eu olhar aí, né? Eu entrei em contato com a apometria um pouco mais de 3 anos, né? Na formação do humanoterapeuta. Na época, a Andresa Molina, ela tinha um dos módulos do curso dela, era a apometria, e foi nesse momento aí que eu aprendi que a apometria, ela só poderia ser trabalhada em grupo, porque ela trazia a apometria com uma abordagem de técnica de desobsessão mesmo, né? Então, ela trazia com uma visão mais mediúnica. E agora a gente sabe que trabalhar com a apometria não precisa só do mediunismo, né? Porque a gente pode usar a ferramenta da captação psíquica para estar trazendo todas essas informações, está trazendo todas essas personalidades e até questão de casos de obsessão também, por que não, né?
Então, eu fiquei com aquela vontade imensa, falando, nossa, quero muito trabalhar com apometria, mas não tinha como construir um grupo. E ficou aquilo na minha cabeça, preciso montar um grupo, e passou. O tempo foi passando, me apaixonei pela constelação, né? A maioria das pessoas sabem que a constelação é o meu carro-chefe, mas aí, em dado momento, eu acho que os nossos mentores, a própria espiritualidade vai nos organizando e vai nos encaminhando para a gente tomar outras decisões e entrar em outros caminhos, né? E veio muito forte essa questão aí de vamos olhar para a apometria. Fiz uma live no começo desse ano, aqui fechada, né? Convidei algumas pessoas, expliquei o projeto. E dessa live aí, acho que vieram 11 pessoas e a gente montou o nosso primeiro grupo de apometria. Gente, e tem uma força tão grande, tem um poder tão grande, né? As meninas daqui a pouco é capaz que elas entrem aí pra gente conversar. A gente conseguiu, dentro dessa formação de apometria, a gente montou o nosso grupo, onde a gente pode... Hoje mesmo a gente vai fazer um trabalho de apometria em grupo. A gente montou uma força que pode ser trabalhado com duplas, né? Onde uma pessoa faz a captação e a outra é o facilitador daquele processo. E a gente pode trabalhar sozinho também, né? Onde a gente pode ser o facilitador e a gente leva o nosso assistido a mergulhar na história dele e fazendo ele mesmo a captação psíquica, ou então a gente mesmo faz a captação psíquica e passa uma devolutiva para o nosso assistido. Aí vocês devem estar se perguntando, falar, Cris, o que é isso que você está falando, né? O que é esse negócio de captação? Então eu vou explicar para vocês, tá? A gente entende, né? E eu vou falar aqui do que eu, Cris, entendo. Lembrando que pode não ser uma verdade absoluta, tá? Porque é o meu entendimento, é a forma que eu olho para a vida, cada um de nós aqui vai olhar de uma forma diferente. E tá tudo bem, né? Eu também acredito que não é uma ideia fixa e rígida essa que eu tenho. Ela é passiva de mudança, de transformação, desde que faça sentido para mim, desde que eu olhe para aquele assunto e fale, nossa, é verdade, tem algo a mais aí que a gente precisa olhar. Então, assim, eu não tô fechada a nenhum tipo aí de conclusão. Mas eu acredito, né, que a gente não é só esse corpo físico, que a gente não veio para essa vida aqui só para ter uma experiência, fazer algo e depois que a gente morre acaba. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vem para essa vida aqui para evoluir, que nós fazemos parte de algo muito maior, que nós fazemos parte de uma inteligência maior e estamos aqui para crescer e evoluir. E nesse processo de crescimento e evolução, a gente passa sim por algumas vidas, né? Porque a gente não aprende tudo em uma vida só, seria impossível, né? A gente aprender tudo, vamos colocar aí no melhor plano, né? Em 70 ou 80 anos a gente aprender tudo. Não, a gente aprende algo nessa vida e a gente tem o benefício aí de poder reencarnar e ter uma nova experiência, poder ir se ajustando, poder ir, né, melhorando, né, a gente enquanto essência, né, enquanto um ser de luz. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão de acordo com o que eu tô falando? Né? Vai dando feedback para mim. Então, assim, eu acredito que a gente tá aqui, mas a gente já teve outras experiências na carne e essa aqui é mais uma vida. E a apometria, né, quando a gente começa a estudar a apometria, ela traz uma nova visão dessa situação. Porque ela traz uma situação que as nossas vidas anteriores, se elas não foram muito bem elaboradas, se elas tiveram ou um desencarne traumático, ou uma ideia muito rígida, né? A Déia falou que ela não sabe ainda. Se ela não foi muito bem elaborada numa vida anterior, a gente acaba tendo acesso a essa memória dessa vida anterior, que de alguma forma pode impactar na nossa vida atual. Então vamos exemplificar. Vamos supor que eu já estou falando aqui partindo do princípio que vocês estão alinhados com esse mesmo entendimento que eu tenho, que existem vidas passadas, tá? Então, se você não tem essa convicção ou, né, não se conecta com esse assunto, então não vai adiantar a gente se comunicar muito, porque eu já estou partindo desse princípio aí que a gente já teve outras experiências aqui enquanto matéria, tá? Então vamos supor que numa outra vida
Eu tenho um desencarne muito traumático. Vamos supor que eu faleci afogada, né? Então eu tava tentando atravessar o oceano, alguma coisa assim, e me afoguei. Então, de repente, eu venho para essa vida sem saber, né, que eu tive essa experiência, que eu tive esse trauma, e eu venho para essa vida com medo de água, com medo de nadar, com medo de oceano. Então, essa sensação, esse medo, não é meu dessa vida. É algo que eu estou frequenciando, que eu estou me conectando com uma vida passada. Mas ela não aparece assim do nada, né? Ela aparece a partir do momento que a gente abre essa conexão com essa dor e com esse sentimento. Então, de repente, eu vou pro mar, aí eu olho aquela imensidão e aí aquilo de repente começa a me causar um mal-estar. Ali eu abro o que a gente chama de uma subpersonalidade. Essa subpersonalidade é o que se instala nessa minha vida agora. E aí, se eu ficar insistindo nisso, né? Se de repente, vamos supor, eu sou uma oficial da Marinha e eu tenho que trabalhar em alto mar a minha vida inteira. Isso pra mim vai ser um sacrifício, isso pra mim vai ser um tormento, porque eu tenho medo daquilo. Mas eu, Cris, nessa vida, eu nunca passei por nada que pudesse representar aquele medo em alto mar. Percebe? Então, dentro da apometria, a gente consegue dissociar essa personalidade, essa memória dessa pessoa atual, né? Então, por isso que a gente fala terapias de vidas passadas, porque a gente consegue dissociar uma memória, um trauma, um sentimento que está frequenciando com o que eu estou sentindo no agora, sem que isso faça sentido para essa vida, porque eu nunca passei por nenhuma situação parecida, sequer semelhante, que trouxesse aquela dor para mim. E aí, dentro da apometria, a apometria ela é uma técnica multidimensional, né? Baseada em desdobramento de corpos. O que significa isso, Cris? Desdobramento de corpos, né? A gente faz isso o tempo todo, principalmente quando a gente dorme. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico deita, né? Ele se prepara para se regenerar, para se organizar, né? A gente precisa desse descanso físico para fazer os backups, para fazer toda a reorganização biológica. Mas enquanto o nosso corpo está lá se reorganizando, o nosso corpo astral, né? Que os espíritas chamam de perispírito, eles desdobram, né? Eles saem e vão ter uma experiência no plano astral. A maioria das pessoas não tem consciência disso. A maioria das pessoas ficam totalmente inconscientes quando esse corpo astral está desdobrado. E quando a gente está desdobrado, a gente pode fazer coisas que a gente não tem nem ideia que a gente está fazendo, né? Então a gente pode, de repente, ir lá tirar satisfação com alguém que a gente não gosta. A gente pode ir lá e perturbar a vida de quem a gente tem algum conflito. A gente pode ir para lugares, né, com os quais a gente se frequencia, né? Vamos supor que eu gosto muito de balada, então eu vou para os lugares de balada, né? Enquanto meu corpinho tá dormindo, o meu corpo astral tá fazendo um monte de coisa que eu não tenho nem consciência do que ele tá fazendo. Então isso já é um desdobramento natural. Isso acontece se a gente querendo ou não, esse desdobramento acontece. Quando a gente vem com esse estudo da apometria, com o estudo da terapia de vida passada, essa coisa toda, a gente acaba se preparando antes de dormir, né? A gente faz uma conexão com os nossos mentores espirituais, com a nossa equipe e pede para que eles, né, nos acompanhem durante o desdobramento, que leve a gente para um lugar seguro, para um lugar onde a gente possa aprender e contribuir, não deixando o nosso corpo astral solto para ele fazer o que ele quer, né? Então esse desdobramento é algo que acontece naturalmente. Outra situação de desdobramento que acontece, por exemplo, quando a gente está lendo um livro. A gente está aqui de corpo presente, mas a nossa consciência está em outro lugar. A nossa consciência está criando algo a partir daquela leitura, né? Quando a gente está lendo um livro, quando a gente está vendo um filme, né? Quando a gente está no cinema, a gente está de corpo presente, mas a gente está completamente envolvido com aquela outra realidade. Isso é um desdobramento da nossa consciência. A nossa consciência vai para outro lugar. E a apometria, ela trabalha com esse desdobramento, né? Então, ela faz o desdobramento desse nosso corpo astral e faz o desdobramento dessas personalidades, que a gente chama de níveis de personalidade, onde contém essas informações dessas memórias que de alguma forma estão com uma frequência aberta com a nossa vida atual e
e contribuindo para que a gente não seja a potência que a gente veio para ser, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu seja um oficial da Marinha, eu tenho que trabalhar ancorada em alto mar, e eu tenho medo do mar, aquela frequência aberta, ela vai me impedir de ser uma profissional bem-sucedida, né? Então, a apometria, ela vem para ajudar isso. Então, quando a gente faz a abertura das frequências e a gente identifica aquela memória, aquela vida passada que sofreu um trauma, a gente dá uma consciência para ela que aquilo já acabou, que aquela vida já acabou. A gente mostra a ponta física, né? A pessoa que está encarnada fala, olha, essa é a sua ponta física agora, ela está tendo uma nova experiência, um novo momento, né? É a função de você esclarecer aquela memória de que aquele momento já passou, já acabou. E aí sim, né? Aquela memória, ela consegue ter a gente chama até de um choque anímico, né? Ela tem uma nova consciência, dependendo do grau, né? Se ela tiver bem e ela entender aquele momento, ela já pode ser reintegrada, né? Para dentro do sistema, dentro dos corpos sutis do nosso assistido. E se ela tiver muito em conflito, se ela precisar de algum tratamento, ela é encaminhada para algum hospital astral, para alguma colônia espiritual, para alguma sala de reflexão dentro de do campo astral, né? Então, assim, a apometria, ela permite com que a gente seja uma espécie de pronto-socorro entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? A Michelle deixou uma pergunta aqui, deixa eu ver o que ela falou, ou é um comentário, né? Ela falou assim, aconteceu comigo quando gestei Sofia. A frequência era de uma vida passada. Foi linda a reconexão com ela depois de limpar, dissociar isso. Era horrível, não parecia eu. Exatamente. E percebe como não é uma coisa linear, né? Então, assim, a Michelle está trazendo pra gente que ela acessou uma frequência na gravidez. E isso acontece muito, gente. E é legal, Mi, você trazer até essa questão que a gente pode também tratar os bebezinhos dentro da barriga da mãe, né? Porque a gente entende, partindo ainda dessa visão mais espiritualizada, né? A gente entende que toda vida que acontece, toda vida que é gerada, ela vem aqui dentro do seu processo evolutivo. E sempre, gente, é dentro da nossa família que a gente tem os maiores desafios, né? É um pai, uma mãe que aceita te receber dentro daquele seio familiar, para que você possa efetivamente cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito, mesmo que aquilo de alguma forma possa impactar em algo com ele, né? Então, geralmente você pode observar, os maiores conflitos estão dentro da nossa casa. É mais fácil a gente se relacionar com amigos, com as pessoas desconhecidas, do que às vezes com pessoas aqui do próprio sangue da própria casa. Porque essas pessoas, elas têm uma conexão com a gente de outras vidas, né? De outras existências. E às vezes a gente abre uma frequenciazinha, porque todas essas informações estão aqui, o que a gente chama de condomínio espiritual. Então, todas essas vidas que a gente já teve, né, nessas centenas de milhares de anos, elas estão aqui dentro desse condomínio espiritual. Algumas estão adormecidas, algumas estão completamente tratadas, algumas são superpotências, são dons, são talentos, né? Mas algumas ainda estão em dor e sofrimento. E essas que estão em dor e sofrimento, você imagina como se fosse um machucadinho que está com uma casquinha. À medida que você triscou aquela casquinha, que você entrou em contato com algo que ative aquela memória, ela desperta. E ela despertando, ela começa a frequenciar, você começa a frequenciar naquela energia, tornando difícil esse seu processo evolutivo. A Michelle colocou lá, sim, ambas estávamos ligadas. Eu senti uma rejeição por ela e me odiava por isso. Olha que profundo. Na apometria vi que era sobre outra vida. A história é longa, mas a cura disso foi divino. É perfeito, perfeito. A Lília, Nicolau, saudade de você também, lindona. Obrigada por estar aqui. Mi, e é muito isso mesmo, né? Então, olha, ela sentiu, né, que aquele novo serzinho que estava chegando ali, porque a gente sempre pensa, é um bebê, é um serzinho, gente, mas não é, né? É uma alma centenária. E às vezes pode ter sido um desafeto nosso numa outra vida. Então, quando a gente se conecta com aquela informação, pode ser que a gente já lembre, falou, opa, peraí,
isso aqui vai me trazer desafio, isso aqui não vai ser bom. Isso aqui são tudo processos inconscientes, né? Não é nada que a gente sinta de uma forma muito racional, que tenha muita clareza, né? Isso é um processo inconsciente que se apresenta. E aí a gente começa é o que a Michelle traz, de repente rejeitar aquela criança, e a criança não fez nada, percebe? A criança só quer nascer. Não fez nada nessa vida, mas numa outra vida pode ser que tenha alguma questão das duas e que agora está sendo dada a oportunidade de reequilibrar isso, né? Equalizar essa situação. Porque assim, a gente não vem aqui para pagar nada, gente, não existe isso. Ah, eu venho para pagar, né? Eu tô devendo para falar, não, não é isso. A gente vem aqui para equalizar. Então o outro vem te dar uma oportunidade de você resolver aquela questão e ele no processo evolutivo dele vai crescendo cada vez mais. Então assim, é uma contribuição e é criação para todos, né? Então, dentro desse processo, gente, a gente tem uma expansão, a gente tem uma força, né? Porque a gente não trabalha sozinho. A gente acaba se conectando com o nosso mentor pessoal, né? Que é ele que dá o tom, dá a dinâmica, cria as conexões, né? Você não tá aqui por um acaso, né? Se você viu a chamada da live, se conectou, entrou aqui, então você pode ter certeza que tem a mão da espiritualidade te guiando, te conduzindo, trazendo você para cá, para esse encontro. E eu já quero aproveitar e convidar vocês, porque hoje à noite, às 19 horas, a gente vai ter um treino, né? A gente vai ter um atendimento real. Se você quiser saber como que funciona a apometria, né? Dentro desse processo aí de captação psíquica, que não é mediúnica, pode vir para esse encontro, é só deixar uma mensagem lá no direct que a gente manda o link para você. O encontro vai ser pelo Zoom e vai ser bem bonito, né? Que é uma forma de você ter uma experiência para quem não conhece, né? E para quem conhece, é uma forma de você estar revendo aí todo esse processo. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Lá, me atende, vem-me. Eu não sei como é que vai ser, porque eu fui convidada, tá? Quem que tá conduzindo é a Marisa. E ela me convidou para participar, para levar um pouquinho da teoria, então eu vou levar um pouquinho da teoria. Eu não sei como é que vai ser a mecânica lá desse encontro, tá? Se ela vai sortear alguém ou se já tem alguém que já vai ser atendido, tá? Mas de qualquer forma, vem com a gente, porque independente de como será esse processo, é um movimento muito lindo. E eu acredito que até quem estiver só assistindo acaba de alguma forma ressignificando algo, levando algo. A gente pode fazer até, né? Eu não sei o que ela está planejando, mas eu posso até levar algo para a gente fazer uma apometria coletiva, né, onde todos consigam estar acessando alguma coisa. Aí a Andressa está chegando aqui. A Andressa também vai estar participando desse evento hoje à noite. Eu não sei, Andressa, se você quiser de repente entrar aqui comigo para falar um pouquinho do evento, tá? Fica à vontade, é só mandar o convite aqui e eu abro para você entrar e conversar um pouquinho para a gente falar sobre como será a apometria na prática, né? Ah lá, cheguei atrasada. Não, mas eu tô falando como que será o encontro hoje. Aqui eu tô falando um pouquinho de como que foi todo esse processo, de como que funciona. E hoje à noite a gente vai fazer um pouquinho da apometria na prática. E aí, tô convidando o pessoal, para quem quer conhecer, para quem já conhece, entrar um pouquinho mais em contato com essa realidade, porque sempre é muita contribuição, tá? Lembrando também que eu vou abrir uma nova formação, né? A gente vai formar novos captadores, novos apômetras. A formação ela começa dia 2 de julho. Então, se você tiver interesse também em entrar para essa egrégora, porque a gente acaba formando um grupo de muita força, é só também me mandar o direct que eu mando mais informações para vocês aí. Não perca a oportunidade. O curso ele é muito profundo. Inclusive a Adrê também. A Adrê já é ex-aluna, agora já tá forte aí, já tá fazendo os atendimentos, super criativa. No curso mesmo a gente cria muitas coisas, né? Porque a gente é daquela postura que não existe certo, não existe errado, não existe pode, não existe o não pode, né? Existe aquilo que a gente é capaz de fazer. Vamos lá. Só para a gente falar um pouquinho como é que vai ser esse encontro. E aí, dentro dessa formação, a gente criou muita coisa nova, né? Né, Dre? A gente começou a fazer coisas que eu acho que nenhum outro grupo apométrico tem feito aí na história.
Dre, Ou o filtro que. obrigada por Ah, aceitar o convite. Seja bem-vinda. Eu oi, queria só, galera. fala um pouquinho, Amada, de como que vai ser essa experiência, ou então como que foi a sua experiência aí com a apometria. Eu vou falar a minha primeiro, né? Eu sou bem medrosa com esses negócios. Tinha muito medo, gente. E só que eu sou uma média assim, bem. E a hora Ousada. que. É, a hora que a Cris chamou, eu fiquei. Ao mesmo tempo que o meu corpinho vibrou, né? As pernas tremeu de medo. Porque é o medo do desconhecido, mas e também algumas pessoas falaram coisas ruins da apometria, então eu fiquei meio receosa. Só que ao mesmo tempo que eu sou medrosa, eu vou e tento fazer, né? Então quando a Cris chamou tudo, eu falei, não, eu vou. Eu senti o chamado, eu vou. E depois que você começa a estudar, você vê que não tem nada assim de horroroso no negócio, né? É tudo uma crença mesmo. As pessoas gostam muito de falar mal das coisas sem conhecer. Então, é tudo uma crença mesmo, e a apometria eu acho é uma ferramenta bem completa, que dá para até, né, eu gosto de misturar as coisas, dá para misturar com outras coisas e no final sai um atendimento completo para a pessoa. Muito entendimento também, né? Nem eu lá no curso mesmo que a gente foi tratado, eu tive uma cura. Se a Cris quiser que eu fale, depois eu falo aqui. Eu tive uma cura, então assim, foi bem legal para mim. A experiência foi boa. E quem não quiser fazer o curso, mas quiser passar por atendimento, também recomendo, né? E quem sentiu o chamado aí, o corpinho vibrou, vem fazer o curso. É isso aí. A Michelle falou que tá me ouvindo baixo. Confirma aí se ficou baixo, porque às vezes entra mesmo alguém na live e muda um pouquinho o áudio. Vê Para mim se... tá meio abafado o seu som, mas não sei por quê. Alô, alô. E pior que agora eu não consigo nem desligar esse Bluetooth. Mas dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá pra ouvir. Tá. Então, assim, eu acho que o que você trouxe é muito legal, que você fala assim, ah, eu fiquei com medo, porque tem muita gente que fala muito mal da apometria, né? E fala justamente porque não conhece. Então, acho que o que é importante a gente trazer aqui é que a apometria que a gente estudou, né, que a gente colocou no curso, é a apometria tradicional do Dr. Lacerda. Então, a gente estudou toda a base dele, tudo que ele trouxe, todo o conhecimento, todas as leis da apometria, e ele mesmo disse, né? Para trabalhar com a apometria, tem que trabalhar com essa base. Vocês podem criar a partir disso, mas não pode tirar o que eu já fiz. Então, a gente trabalha com a base, doutora Lacerda, e a apometria ela é muito democrática, ela é muito dinâmica. Então, a gente consegue colocar é, cromoterapia, a gente consegue colocar reiki, consegue colocar o axis, consegue colocar várias técnicas, né? Que é o que a Adri trouxe aqui, e o negócio fica bem completo. Então, a gente fala que aí é um atendimento holístico mesmo, né? Que a gente trata o ser como um todo. A gente trata a parte física, mental, emocional, espiritual. A gente trata o ser de uma forma bem completa mesmo, né, Dre? Sim. Ok, você quer que eu saia e entre de novo? Porque foi depois que eu entrei mesmo que abafou. Mas ficou muito ruim? Ah, não sei, né? Vai que o povo não tá ouvindo. Deixa eu sair e entrar de novo. Pra ver. Tá bom. Tá bom. Aí depois eu quero ouvir a Adri falando da experiência dela. Mudou, pessoal, agora que ela saiu e eu estou sozinha? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me dá um feedback. Estão me ouvindo? Então, eu acho que isso aí é bem bacana, né, da gente falar, porque quando a pessoa não conhece e quando a pessoa tem, de repente, ouve outras pessoas falando, ela continua abafada. Ouve outras pessoas falando sem ter conhecimento de causa, o pior é que tá tudo certinho aqui, gente. Tá tudo certinho, continua abafado, mas dá pra ouvir. Que pena. Eu não sei. O pior é que pra desligar agora eu tenho que pegar a caixinha que ficou lá no escritório. Vamos tentar, tá? Se ficar muito ruim, eu encerro a live e começo de novo. Ô, Dre, não tem nada a ver com você, não. Acho que o negócio é aqui comigo.
Mas qualquer coisa eu falo bem alto, pra vocês me ouvirem. Ah, tá ouvindo, mas um pouco mais baixo. Tá bom. Então, eu até aumentei o volume. Não tem nada contigo, não, gato. O negócio é aqui comigo mesmo. Vamos lá, Adri. Então, vou aproveitar que o seu áudio tá bom. Me conta aí. Você falou que queria contar da sua cura. Ah, é. Então, gente, eu tinha uma sensação, assim, eu não sei explicar bem se era no útero, se era no ovário, se era em tudo, mas era uma sensação de seco, né? Uma sensação como se estivesse seco e como se tivesse, tinha hora que parecia que estava repuxando, assim. Eu tinha essa sensação às vezes, mas não era dor, era essa sensação, né? Mas, como eu sempre estou fazendo várias coisas, né? Falei, uma hora vai aparecer. Até que o dia que eu acendi o incenso e a fumaça do incenso começou a fazer o formato de útero na quarta-feira, né? Aí eu prestei atenção naquilo. E quando foi no sábado, a primeira a ser sorteada, a ser tratada, fui eu. Né? E eu falava até pra Marisa, antes, Marisa, o dia que eu for ser sorteada, eu nem sei o que eu quero tratar na prometria. Eu falava assim. E na hora que você sorteou meu nome aquele dia, mas na hora veio o desenho do Ultra aqui na minha tela mental, assim, ó. Falei, é isso que eu vou fazer, né? Aí eu, aí eu mentalizei lá o útero e a outra aluna foi me conduzindo, né? Até que eu me vi lá, bem a imagem assim, bem antiguinha mesmo, eu de lencinho na cabeça, vestidinha, né? Num campo, assim. E, e ela foi dando os comandos, e eu fui olhando, 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 aí eu vi, né? Comecei a chorar muito, aí eu vi que o quê? Ali, naquela vida passada, eu tinha matado um bebê. E porque naquela consciência eu não tinha condições de cuidar. Então a minha única saída foi essa. Aí foi tratado o bebê, foi tratado aquela consciência lá, né? E depois eu fiquei relembrando, Cris, quando eu comecei a namorar no começo, eu morria de medo de engravidar. Porque na minha cabeça, um dos motivos de eu ter medo de engravidar era não ter dinheiro para bancar. E Olha a fez todo consciência. sentido, né? Fez total sentido, porque essa era a primeira condição minha. Eu falava assim, nossa, mas se eu engravidar e não tiver dinheiro para manter? Então fez total sentido com aquela personalidade minha. E depois, aí naquele dia, no sábado mesmo, eu fiquei sentindo as energias, assim, no meu útero, assim, passando, que eu acho que estava limpando ainda. E depois, nunca mais, até hoje, nunca mais eu tive sensação nenhuma. Nossa, é Então, lindo, assim, né? É foi lindo. demais. E é bacana porque assim, a gente não tem consciência de que isso frequencia na nossa vida agora, né? Eu achei muito bacana que você trouxe. Então, assim, não tinha nada a ver, eu não quero ter filho porque, não, né? Eu quero investir na minha carreira, não. Eu não quero ter filho porque, será que eu vou ter condições de criar? Olha a consciência. Então, assim, não era algo seu, É, né? Não era algo que você criou para você. Era algo que já veio pronto, né? é, E quantas outras consciências a gente não tem, assim, que fica manipulando a nossa vida, né? sim. Eu fiquei assim, depois foi tudo fazendo sentido. Eu falei, nossa, eu fui lembrando, falei, gente, olha a preocupação que eu tinha bate com o que era lá, né? Pobrezinha, tadinha. Morava no meio do mato. E Olha lá, a falei, Michelle colocou assim, ó. A apometria, assim como a constelação, nos coloca no lugar de não julgar mais. É incrível como nós vemos luz e sombra, especialmente as sombras da nossa humanidade, e sabemos que são todos. Perfeito, perfeito. Porque assim não tem como a gente julgar, né? Porque assim, a gente não é, sabe qual era o contexto que aquilo aconteceu. E se a gente estivesse lá naquele contexto, a gente faria do mesmo jeito. Então não tem como julgar. Não tem certo, não tem errado, né? Essa questão de certo e errado é uma dualidade aqui da terceira dimensão, né? Depende de que lado que você está. Ali, a gente estava fazendo o melhor que a gente podia, aquilo que a gente dava conta de fazer, né? E é é, bacana isso que a Andressa trouxe também, da questão, ó, se vocês estiverem me ouvindo baixinho, é um sinal do universo que é para vocês prestarem bastante atenção. Porque quando a pessoa fala baixinho, você tem que ficar mais atenta para a pessoa falar. Então, já é um sinal do universo, tá? Eu acho que outra coisa legal que ela trouxe é que a gente faz o nosso tratamento durante o processo da formação, né? Porque não adianta, gente, a gente querer atender o outro,
a gente querer já servir, né, ser contribuição para o mundo, se a gente está cheio de ferida, se a gente está É. cheio de questões aqui, né? Teve até dentro da nossa formação também, teve uma vivência que a AUD conduziu, né? E aí cada uma de nós fomos buscar lá nossas partes e eu encontrei uma parte minha. E aí, gente, foi muito legal porque eu encontrei uma personalidade minha que se enforcou, né? Ela estava pendurada numa árvore, eu encontrei ela lá pendurada na árvore. Então, assim, eu não sei precisar para vocês em que época que era, que ano que era, mas ela, para mim, ela tinha bens, ela morava numa casa muito boa, que eu vi a casa muito boa, e ela estava lá pendurada numa árvore. E aí, quando eu comecei a voltar, por que que ela fez, né? Por que que ela cometeu aquele ato, eu descobri que ela apanhava muito do marido. Ela apanhava muito do marido porque ela só teve filhas. Ela teve três filhas, três ou quatro, não lembro agora. Meninas, só meninas. E ele queria homem, né? Então, assim, possivelmente, né, já no patriarcado, já queria deixar os bens dele para um filho, para, né? E eles até falavam antigamente, o primogênito era o primeiro filho homem, né? Não importa se tivesse nascido sete mulheres, o primeiro filho homem era o primogênito, né? Que era aquele que ia tocar os negócios da família. Então, por conta dela não ter tido nenhuma filha, ela apanhava desesperadamente dele. Então, acho que numa atitude louca, né, de acabar com toda aquela dor, ela foi lá e acabou com a própria vida. E aquilo para mim fez tanto sentido, sabe? No sentido de, poxa vida, o que que são os filhos? A criação, né? Os filhos são as nossas criações. E aí me fez tanto sentido do medo que eu tinha de colocar as minhas criações para o mundo, né? De repente falar, mas será que é isso que as pessoas querem? Aí a gente tem que começar a fazer as conexões, né? Então, assim, pode ser que quando eu conto essa história para você, que você está me ouvindo, você tenha um outro tipo de interpretação. E tá tudo bem, porque é a tua história, né? E a tua história é diferente da minha. Então, cada um de nós vai encontrar uma conexão, vai encontrar um fio da meada dentro de alguma coisa que aconteceu com a gente que justifica o fato de a gente estar empacado dessa vida, né? Se a gente não deslanchar, não ir para a vida, não fazer as coisas acontecerem. E o mais legal, gente, é que a partir dessa vivência, eu comecei a gravar uns meus stories, eu comecei agora, vou fazer live. Então, assim, meio que desbloqueou alguma coisa, assim, o medo do julgamento, talvez, né? O medo das pessoas falarem, mas não é isso que eu quero que ela faça. Só que assim, agora a gente não importa se os outros estão querendo ou não, eu vou fazer o que eu quero, né? Porque assim, eu não vou destruir essa vida também, né, Dre? Sim. É, porque se a gente for ficar pensando, se parando por causa dos outros, a gente não vai fazer nada, né? É, a Michelle colocou assim, acho que precisa de apometria para essa dificuldade de decisão de trabalho, pois só veio depois da maternidade, deve ter caroço aí. É interessante porque nem tudo assim é algo que a gente criou aqui agora, né? Às vezes tem frequências abertas mesmo com outras dimensões, com outras vidas e que a gente não está dando conta, a gente não tem conhecimento, né? E quando a gente fala de outras dimensões, a Daqui gente mesmo, né, Cris? Igual aquela é, segunda coisa que a gente fez lá comigo, que foi uma realidade minha da infância. Então, é só fazendo mesmo para descobrir. E vai vir para curar. vai limpando, né? Na hora que a gente acha que já corrigiu, tudo aparece uma outra coisinha lá. E é tão profundo, é tão dinâmico, e a gente vai limpando a Selminha. A Selminha é linda. Foi incrível. Selminha é apômetra também, né, Selminha? Ela trabalha com a técnica de consultório. Então a gente tem essa, né? Olha, a Andressa trouxe uma vivência que ela fez, onde ela foi conduzida, né? É, A aluna ela foi conduzindo a Andressa, e a Andressa foi lá e trouxe essa memória, ressignificou a memória, porque não adianta só trazer, gente, a memória. É aí que está o grande perigo da maioria das terapias. Eles abrem uma caixinha e não fecha, né? Então, trouxe aquela memória, ressignificou aquele momento, e a apometria nos possibilita, a partir das técnicas da apometria, fazer as limpezas, fazer os ajustes, equilibrar e encaminhar se for preciso, né? Então, esse foi um método, né? Método de consultório. O assistido e o terapeuta. O que eu passei foi um em grupo, foi uma técnica em grupo, né? Onde uma das alunas conduziu uma, um procedimento apométrico e cada uma de nós foi lá e buscou
um fragmento, uma parte. Já é um outro tipo de trabalho. A gente tem também das duplas, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu não quero que o meu assistido entre em contato, porque eu acho que ele vai burlar, né? Ele não vai acessar. Porque tem gente que não vai mesmo, gente. Tem gente que o negócio é pesado, a pessoa não É, vai acessar. Eu vou levar um colega terapeuta, né? Então, aí fica o terapeuta, um facilitador. O facilitador seria aquela pessoa que vai esclarecer, que vai aplicar as técnicas, né? Que vai fazer todas as limpezas, os ajustes e os devidos encaminhamentos. E o captador é aquele que vai trazer as informações. Ó, estou nesse lugar, está acontecendo isso, eu me sinto assim, me sinto assado, né? E aí a gente vai desenhando todo esse contexto, vendo o que está acontecendo. E o outro, qual que seria? O grupo, né? Que é o que a gente vai fazer hoje depois da live. A gente vai levar uma demanda e o grupo vai se abrir para ver o que tem nessa demanda aí que a gente pode estar olhando. Michele perguntou hoje à noite que horas? Hoje às 19 horas. Vai ser pelo Zoom. Aí depois eu mando para você o link lá para você vir com a gente, tá? E quem quiser vir, é gratuito, né, Odrê? é, só vir assistir. Como que vai ser a A gente viu dinâmica, para as Adrê? pessoas assistir para perder esse medo também, né? Uhum. Como que vai ser a dinâmica? Vai ser assim, você já tem uma pessoa para tratar ou vocês vão sortear alguém para ser atendido? Não, já tem uma pessoa para tratar, né? E a Marisa estava querendo, se desse tempo, sortear mais um. Então, Legal, pode ter a chance legal. de ser sorteado. Pode ter a chance de ser atendido lá também, tá vendo? De forma altamente terapêutica. Porque quando a gente fala de apometria, de terapia de vidas passadas, as pessoas ficam com medo, mas, gente, é terapia, né? O É, medo está ligado ao desconhecido, o medo está ligado à ignorância. Então, quando a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente fica com medo. A Adrê mesmo, ela falou assim, nossa, me deu um gelo aqui, mas meu corpo queria ir. Por quê? Porque já tinha nos bastidores lá pessoas falando para ela, não mexe com isso, você vai se dar mal, não é? Não mexe com isso, porque a apometria não sei o quê, a apometria é assado. Porque a pessoa não conhece, gente. Ela é uma técnica razoavelmente nova, né? Ela veio a partir do Dr. Luiz Henrique, que era um biomédico lá, não lembro agora, mas acho que era isso. Foi apresentado para o Dr. Lacerda em 1965. O Dr. Lacerda levou 20 anos estudando a apometria, né? Ele fazia as experiências a partir do método de observação, porque ele era médico e ele queria trazer a apometria de uma forma muito científica. Então ele foi catalogando, foi trazendo evidências para mostrar que aquilo era uma forma que sempre acontecia daquele jeito, né? Com uma repetição. E levou 20 anos para formatar tudo isso. Então, foi na década de 80 que a apometria começou a ganhar força e ganhar mercado. Então, se a gente parar para pensar, é uma técnica razoavelmente nova, né? Tem 40 anos aí sim, e ela não é muito difundida. Então, as pessoas ficam com medo, porque usam de forma inadvertida, às vezes usam no centro espírita também, muito como desobsessão, e ela vai além dessa questão da desobsessão, né? Porque ela olha para a gente também enquanto um universo, né? Enquanto a gente com as nossas próprias memórias, com a nossa própria vida. Porque existem muitos casos, gente, que a pessoa é o próprio obsessor. É os processos de auto-obsessão. E a gente sempre acha, ah, não, alguém está fazendo mal para mim, né? E por que está fazendo mal para mim porque eu sou bonzinho? é. Não creio. Ô, Cris, eu falava assim, gente, em todas as vidas eu fui boa. Não vai aparecer nada. Ai, Não é bem assim, né? Tem um ditado que a gente até repete bastante, a gente fala assim, a semeadura é livre, né? Você pode ai. plantar o que você quiser, mas a colheita, a gente, é obrigatória. Então, tudo que a gente fez, a gente vai acabar colhendo. Tudo que a gente plantou, a gente vai acabar colhendo. Rafa, lindão, bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live. O papo aqui é espiritualista, mas eu tenho certeza que você se conecta com isso também. O Rafa é um querido, ele é cantor, ele é ator, ele é assim, polivalente, vai fazer um show maravilhoso dia Sabia. 2 de julho, do Elton John, aqui em Itajubá, fica o convite para o pessoal, já veio participar. Né, Rafa? Gente chique, Bem-vindo, né? viu? Gente chique. Chiquérrimo, chiquérrimo.
Então, assim, quando a gente pensa nessa questão de obsessor, né, a gente pensa, ai, nossa, alguém das trevas que está me obsidiando, tal. Gente, mas a gente vai lá pensar, é alguém igual a gente, né? Então, assim, não pode ter medo dessa criatura, porque a gente tem que ter compaixão em que ela escolheu um É, caminho diferente do nosso. Então, a gente poderia, eventualmente, deu uma travada, né? deu. Deu uma travada. Você estava falando dos obsessores que as pessoas têm medo, né? Não precisa ter medo, porque é alguém igual a gente que escolheu um caminho diferente, né? E ela está num caminho de dor e sofrimento. Então, quando aquilo se apresenta para a gente, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar todo o nosso amor, que é a regra de ouro da apometria, que é a regra de ouro É, de muitas terapias. Usar todo o nosso amor para esclarecer esse nosso irmão que está em dor e sofrimento, que existe um caminho diferente que ele pode seguir. E aí que a apometria entra. Quer contribuir mais, Dre, com esse raciocínio? eu ia falar, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas como que a gente tá ligado a alguma vida passada, né? E, gente, eu também pensava nisso, né? Mas como? Mas quando eu fui captar, que tava eu e mais duas pessoas captando a mesma personalidade, é muito incrível, porque a outra falava, eu sentia no meu corpo a sensação dela falando, dela chorando, e da outra também falando, eu sentia no meu corpo. Então, assim, a gente realmente está ligado mesmo a essas personalidades. E assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente tem algum pensamento negativo, né? E a gente nem sabe por que a gente está tendo aquele pensamento negativo e essa personalidade aí, mandando Que a está frequência influenciando também. a gente. É. Nossa, isso que ela falou é muito legal, né? Essa experiência que a gente teve é que, assim, quando a gente faz o procedimento em grupo, a gente abre a frequência de um atendido e todas as pessoas que estão lá para captar, captam a frequência daquele atendido. Então, mesmo que sejam personalidades diferentes, todas as pessoas É, que estão captando sentem a mesma coisa, né, Dre? Porque estão seria a ligados, mesma porque a coisa. gente está conectado por um cordão, né? Existe um cordão energético que está ligando todas essas personalidades. Então, entenda, gente, que é como se fosse aquele cabo de. Como que chama aquele? O vai e vem, né? Que a gente É, pega, vamos supor. é isso mesmo, Ai, possessivo. aquela personalidade nossa lá tá com raiva, né? E às vezes ela tá com raiva da gente, tá? Ela fica com raiva da gente, porque a gente tá fazendo alguma coisa que ela não quer que a gente faça. Aí ela tá com raiva. Então ela joga aquela raiva pra gente. E a gente acha que aquela raiva é nossa. E fica, não, porque eu tô com raiva, porque eu tô com raiva. E não é, né? E aí, na hora que a gente É, abre a frequência dessa pessoa, mesmo que seja só aquela personalidade com raiva, aí pega outra que tá com outro tipo de sentimento, todas acabam se conectando porque é a mesma pessoa. É muito interessante, é muito lindo o processo. Ai, adorei, estamos. Grace. Você trouxe uma reflexão que eu não tinha nem lembrado. E assim, né, Cris? A gente tá literalmente ligado no outro mesmo, né? Porque às vezes você passa na rua assim, e você olha pra cara da pessoa, você não vai com a cara da pessoa, você nunca nem viu a pessoa, e você só de você bater o olho, você já não gosta, e com certeza tem um cordãozinho ali ligado com ela, e nem sabe. Sim, sim. Isso faz muito sentido. Às vezes tem, além do cordão energético, né? Que não esse cordão, ah lá, o som não tá claro. Tá ruim mesmo. Isso aí é para se esforçar e ouvir. Deu esse problema no meio da live. Eu não sei se é o Otávio que tá aí, mas deu esse problema no meio da live. Tá bem ruimzinho. Ah, o Rafael falou que ele fez algo parecido na terapia e é muito real. Olha, vai ver? Era um procedimento apométrico ali, hein, Rafa? Vai ver, era algo nesse sentido. O pessoal tá muito ruim para me ouvir? Senão a gente marca até uma outra live para falar mais depois, porque é ruim a gente não conseguir ouvir direito, né? Como é que tá, Adri? Tá me ouvindo muito ruim? Ah, tá abafado, mas dá pra ouvir sim. Eu te escuto perfeitamente. Eu já chamei aqui minha equipe pra ajudar a consertar o celular. Vamos lá, vamos pedir. Então, vamos só recapitulando, né, Dre? A gente já está falando bastante tempo aqui. Recapitulando, o que é a apometria? A apometria é uma técnica, é uma abordagem terapêutica também, que é aplicada a partir do desdobramento dos corpos, sejam dos nossos 7 corpos, que a gente vai falar na formação também,
ou do nosso condomínio espiritual, que são todas essas memórias que estão armazenadas aqui. É como se a gente fosse um sol e todas essas memórias, elas são os planetinhas aqui que estão em torno da gente. Então, para tudo funcionar direitinho, tudo tem que estar harmonizado. Então, a partir da apometria, a gente consegue estar harmonizando todo esse nosso universo interior, né? Como que a gente faz, a gente consegue acessar essas informações? Através do mediunismo, né? Então, por exemplo, a Andressa, ela é médium, né? Aí fala, Cris, mas eu não sou. Mas, assim, todos nós somos. Porque todos nós estamos intermediando o plano físico com o plano espiritual. Então, todos nós somos médiums. Existem os médiums que são ostensivos, que são aqueles médiums que eles vêm, eles se conectam, eles têm uma conexão maior com a espiritualidade. Mas isso não significa que os outros que não têm não são médiums, né? E mesmo que você não tenha nada, nós não tenha nada, vem para a formação que você vai ver que você desenvolve isso. Você fala, gente, não estou acreditando que eu estou vendo, não estou acreditando que eu estou ouvindo, não estou acreditando que eu estou sentindo. Porque a gente começa a desenvolver a intuição, a percepção, a gente tira todos os filtros, né? Então, a gente usa a captação psíquica, que é um recurso nosso mesmo, do nosso próprio psiquismo, né? Então, são os nossos pensamentos, as nossas emoções, que nos permite acessar aquela informação, né? Que permite a gente acessar aquela personalidade, aquela vida, né? Às vezes, gente, não é uma vida passada. Às vezes é só uma frequência aberta aqui, nessa vida, né? E na hora que você corrige a frequência aberta dessa vida, você acaba dando luz também para as vidas passadas. Então, assim, é um processo lindo, lindo. Multidimensional, né? Porque a gente trabalha em todas as dimensões, a gente trabalha aqui na terceira dimensão, trabalha na quarta, na quinta, na sexta, e a gente chega assim até os planos mais superiores. Vê, quer contribuir? Acho que é isso, né? Ninguém tem alguém tem alguma pergunta para fazer? Eles estão vindo mal. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente abre aqui para responder. Mas, basicamente, assim, é uma abordagem terapêutica muito profunda, espiritual, né? Então, assim, não adianta a gente passar para fazer a apometria, você vai olhar para a parte espiritual, lembrando que ela não tem nenhum viés religioso, acho que é legal falar isso, né? Não tem nenhum viés A religioso, gente é espírito, né, Cris? A gente é espírito, então não a tem, gente é assim, tem por que separar. somos seres espirituais tendo uma É. vivência terrestre, né? Então, assim, não adianta a gente parar e falar assim, não é, aqui tudo é matéria. Então, assim, eu quero falar de matéria, então vamos pensar. Os próprios físicos eles estão fazendo essas experiências, tá, gente? Toda vez que eles quebram a matéria, que eles vão buscar o que, que tem atrás dessa matéria, eles chegam no átomo. O átomo, o que, que é? É energia. O espírito, o que, que é? É energia. Né? Então, é nesse campo que a gente trabalha. A gente trabalha nesse campo energético espiritual. Então, a apometria ela vem olhar para a gente enquanto essência e o que está atrapalhando que a gente cumpra o nosso propósito de vida nessa vida atual. Não é isso, Pre? É isso mesmo. Mais uma vez o convite, vou deixar agora para você fazer o convite para o pessoal vir para o evento. Vem participar, vem assistir, vem. Vai ter sorteio, quem sabe se vão ser sorteados já vão ser tratados. Então, mas pelo menos se abra, né? Eu acho assim, a pessoa tem que conhecer. Depois que participou, aí fala assim, eu não gostei, não é pra mim. Aí Isso, beleza, perfeito, né? Antes de perfeito. sair falando aí bobeira, participa, assista e depois tira suas conclusões. Perfeito, isso mesmo. Então venham hoje com a gente, hoje à noite, às 19 horas, um encontro online pelo Zoom, onde será apresentado a apometria na prática. Né? A Adri aqui vai participar, eu, a Marisa. Eu não sei quem mais, alguém mais do nosso grupo vai também? Eu E só eu sei acho de que vai. você e da Marisa. Não sei, acho que vai. Acho que Se vai. tiver alguma ex-aluna lá também, a gente vai abrir mostrar como que é esse movimento. E você fala assim, não quero fazer formação. Faça apometria, né? Aqui já tem a nova turma formada e prontinha aí para te ajudar a sair desse momento aí, algo que está te perturbando, algo que está te trazendo alguma dor e sofrimento no seu processo evolutivo. Olha lá, Bárbara, perfeita sua explicação sobre o método. Ai, obrigada, Bárbara, obrigada.
A gente fica por aqui. Fiquei triste com o som. Não vou usar mais esse fone. Agora vou usar o áudio normal. Mas valeu, de qualquer forma, Adri. Gratidão, viu, pela sua participação. A gente nem combinou dela entrar. Ela É, entrou, se quiser, me chama. corajosa. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por ter ficado aqui com a gente. E já fica o convite, tá? Segue com a gente hoje à noite para conhecer um pouquinho mais, tá bom? Beijo, Beijo, tchau. beijo. Tchau, tchau.